Olá, mas a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a seguir. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que nos ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com oração por nós, para aquele que pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dado graças ao nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo, Paulo, ele diz: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus seja louvado. Irmãos, a palavra consolar significa ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando em tempo de aflição. Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois Ele envia seus filhos o Espírito Santo, que é chamado Consolador. O apóstolo Paulo, e eu creio que muitos irmãos que seguem a Cristo, aleluia, aprendeu das muitas aflições que passou e ainda passa nessa vida. Que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente aos cuidados e compaixão do seu Pai Celeste. Irmãos, Deus às vezes permite que haja aflição em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, nós também possamos consolar outros nas suas aflições. Aleluia. Então, se você ler o versículo do 8 ao 10, você vai ver que o crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo e amado por Ele, ainda assim pode passar por experiências envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero, desesperança. Circunstâncias essas, irmão, que nos oprimem além da nossa capacidade humana de resistir. Quando as aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrarmos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos irmãos do passado, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Deus permite essas provações desalentadoras a fim de que Cristo se aproxime de nós à medida em que olhamos para Ele com fé e que nos leve a uma vitória completa.
Você vê que o versículo 11 fala: ajudando-vos também com oração por nós, para que pela mercê, por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas, graças a nosso respeito. Irmãos, um princípio bíblico comprovado é que as nossas orações pelo próximo liberarão o poder e a atuação de Deus na vida de outras pessoas. Por causa disso, devemos nos animar e interceder por aqueles que enfrentam necessidade. Lê Romanos 1:9, Efésios 1:16, Colossenses 1:3, glórias a Deus. O versículo 12 nos diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e seriedade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Glórias a Deus. Ou seja, a base de Paulo para alegrar-se e gloriar-se era a sinceridade e a integridade de seu comportamento. Ele tomou a resolução de que por toda a sua vida cristã permaneceria fiel ao Senhor. Recusar-se e a conformar-se com o mundo que crucificou seu Salvador e perseveraria na santidade até que Deus levá-lo para o lar celestial, como está em Romanos 12:1-2. Na vida eterna futura, irmãos, a nossa maior alegria será a consciência de termos vivido a nossa vida com simplicidade e sinceridade de Deus por Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! É lindo essa palavra. Glórias a Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está passando provações e aflições, você deve se perguntar: o que fazer para triunfar sobre tal situação? Primeiro, examinar as várias razões por que o ser humano sofre e ver em que sentido o sofrimento concerne a você. E uma vez identificada a razão específica, você deve proceder conforme é contido ao nosso dever. Crê em Deus. Aliás, crê que Deus se importa sobremaneira com você, independente da severidade das suas circunstâncias. Leia 2 Coríntios do 8-10, como nós lemos, e você vai ver. O sofrimento nunca deve fazer você concluir que Deus não te ama e nem rejeitá-lo como o Senhor, seu Salvador. Nunca, por pior que seja a sua tribulação. Recorra a Deus em oração sincera e busque a sua face. Espere nele até que liberte você da sua aflição, como está lá no Salmo 27, do 8-14. Glórias a Deus. Confie em Deus. Confie que Ele lhe dará a graça para suportar a aflição até chegar ao livramento. E convém lembrar de que sempre somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A fé cristã não consiste na remoção das fraquezas e do sofrimento, mas na manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Aleluia! Lê a palavra de Deus, meus irmãos, principalmente os salmos de conforto em termos de lutas, como o Salmo 11, o Salmo 16, versículo 23, o Salmo 27, versículo 40, o 46, aliás, o Salmo 40, versículo 61, o 91, o Salmo 121, o Salmo 125, o Salmo 138. Busque revelação e discernimento da parte de Deus referente à sua situação específica, mediante a oração, as Escrituras e a iluminação do Espírito Santo, ou o conselho de um santo e experiente irmão. Se o seu sofrimento é da natureza física,
Atente para os passos expostos, onde Deus fala com você. No sofrimento, lembre-se da predição de Cristo, de que você terá aflições na vida. Como crente, aguarde com alegria aqueles ditos tempo quando Deus limpar dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, como diz em Apocalipse 21:4. Eu acho que não tem passagem melhor a de Jó, que venceu as aflições, confiou no Senhor, e o Senhor o exaltou. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana em nome de Jesus. Glórias a Deus.